Vamos lá, pro segundo vídeo, provavelmente o último que eu vou postar. Nesse daqui eu queria falar mais sobre o seguir em frente. O último vídeo eu falei sobre a idealização do passado, também sobre seguir em frente, mas esse é mais na prática. Eu falei mais da parte teórica, eu quero falar mais sobre a parte prática, que é a que eu estou fazendo no momento. Deixa eu só sair daqui porque eu estou pisando numa poça de água e eu acabei não vendo. Pera aí. Tá. Vamos lá, pronto. Agora sim, vamos lá. O que acontece quando a gente tem uma pessoa na nossa vida e essa pessoa é muito importante pra gente, muito importante mesmo, e não da noite pro dia, porque nada é por acaso, mas acaba acontecendo da pessoa ir embora. A pessoa vai embora, segue a vida dela e você fica. O que acaba acontecendo? Você fica se remoendo, entra um pouco no assunto do outro vídeo. Você entra num estágio de luto, se a pessoa for muito importante para você. Você entra num estágio de luto, das 5 fases que eu não lembro, enfim, tem a raiva, barganha, enfim, o que seja, depressão. Você passa por essas fases e você chega na fase que pra mim é a mais perigosa, que é idealizar o passado perfeito com a pessoa. Você começa a ter memórias com a pessoa, como se fosse perfeito a relação com ela. Você lembra da risada da pessoa, você lembra do cheiro dela, lembra do abraço dela, dos momentos bons que vocês tiveram. Isso acaba ficando guardado na nossa mente, no nosso coração, de tal maneira que a gente acredita que tudo que a gente passou com a pessoa tenha sido bom. E você vai parar e vai pensar, pô cara, mas isso é o normal do corpo humano, igual você falou no outro vídeo. Realmente, é o normal, é o que acontece. A gente vai lembrar só das coisas boas. Só que aí, o que acontece quando? Aí entra o caso específico do cidadão aqui. Quando entra os sentimentos perigosos de culpa, o lance de você se auto-sabotar, que mais posso dizer? A saudade intensa, porque se realmente foi uma pessoa importante para você, você não vai esquecer da noite pro dia, entendeu? E o que acaba acontecendo? Quando a gente sai de uma relação com essa pessoa, eu costumo falar assim, vocês podem achar que eu estou exagerando, mas muita gente vai entender. Cara, realmente é um luto. A pessoa não morreu fisicamente, mas ela morreu pra você, porque você nunca mais vai... Às vezes você até vai ver a pessoa, vai manter uma amizade, mas a pessoa nunca mais vai te olhar com o mesmo olho que ela te olhava antes. A pessoa nunca mais vai dar aquela risada que ela dava com você. Ela nunca vai te ver da mesma forma e nem você vai ver ela mais da mesma forma, entendeu? E o que acaba acontecendo? A gente fica no looping infinito. A gente fica no looping de sentimentos e sensações. E a gente se auto-sabota. Porque se você parar pra pensar, a pessoa não morreu, pô. Ela só tá vivendo a vida dela, ela tá ali. Você pode mandar uma mensagem, você pode ligar, você às vezes sabe onde a pessoa mora, enfim, que seja. Mas você sabe que dói aqui também. Por que dói? Porque é humano. E você sabe que em alguns momentos você também errou, a pessoa também errou. Só que eu vou puxar esse vídeo mais pro lado masculino de novo, porque quando você é homem, você assume os seus erros, você pede perdão para a pessoa te perdoa, mas você não se perdoa. Você continua remoendo os erros,
você continua revisitando o passado de tal maneira que você acredita que se você não tivesse cometido os mesmos erros, você talvez estaria com a pessoa. O que pode acontecer, o que também pode não acontecer, né? Só que o que acaba acontecendo? A gente entra no loop infinito. E entra a síndrome do impostor. A gente fica se auto-sabotando com esse sentimento. Por isso que, qual é o sentimento mais perigoso que você acha, Eric? Eu vou falar pra vocês. A culpa. Pra mim, a culpa. A culpa é o pior sentimento. Por que é o pior sentimento? Mais pro homem. Porque a gente se culpa sobre coisas que às vezes nem estavam ao nosso alcance. E a gente acredita que o momento da nossa vida, esse momento em específico que a gente perde uma pessoa que é muito importante, muito próxima pra gente, foi culpa nossa. Mas, igual eu falei no outro vídeo, a nossa vida é feita de capítulos, histórias, sabe? E às vezes a pessoa só passou pra te ensinar uma lição, foi só mais uma, igual todo mundo fala. E quando você passa por esse tipo de coisa, o que você mais vai ouvir é isso, cara. Principalmente quando você é homem, você é novo. Não, tá tudo bem. Deixa eu ajeitar a câmera aqui. Tá tudo bem, vai ter outras. Você é novo. É normal. Eu já passei por isso. Só que a culpa, cara, ela te prende em um loop infinito e não te deixa seguir em frente. E você escuta essas coisas, esses conselhos, que às vezes não é de má índole, mas as pessoas só querem te ajudar. Só que você sabe que não é assim. Você sabe que não foi só mais uma pessoa. Você sabe que ela não foi qualquer uma, que ela só passou na sua vida só pra isso. E a gente acaba idealizando a pessoa na nossa vida de uma forma como se a gente vivesse pra ela. Vocês vão entender onde eu quero chegar. A gente se entrega tanto para a pessoa, eu especificamente depois do afastamento, né, entre a gente. Mas às vezes o normal, o ideal é durante, né, mas enfim. Mas a gente acaba se entregando tanto para a pessoa que depois que ela vai, que é o natural, do ser humano, é ir, é ficar e depois vai, vem outro. A gente nem lembra quem a gente é. A gente, sabe, não consegue dar uma risada sincera, não consegue aproveitar um momento, não consegue sair com os amigos, não consegue ser quem a gente era antes. Porque a gente foi intenso de tal maneira que a gente depositou tudo na relação com a pessoa e simplesmente parece que a pessoa levou tudo de você. Levou tudo. Ela levou tua felicidade, tua alegria, tua identidade, de tal maneira que tu nem lembra. Tu se olha no espelho e tu não se reconhece. Tu olha pra tua cara, tu vê uma cara batida, um olho inchado, olheira, e tu fala: porra, cara, é essa pessoa que eu me tornei? É essa pessoa que eu vou ser a partir de agora? Você para e pensa, né? E é nesses momentos que vem as dúvidas. Cara, e aí a dúvida é um dos principais pilares da síndrome do impostor. Por quê? Nesses momentos as dúvidas vêm, só que as respostas não. Ou até vem, você tem 10 dúvidas e uma resposta. Quando você acha outra, você já acha mais 20 dúvidas. Você perde a sua racionalidade, você perde o seu senso crítico, de tal maneira que você parece que você é burro. Você é burro, porque você não consegue pensar igual você pensava antes. Você pensa e fala: caramba, o que eu tô fazendo? Sabe? Não era pra mim estar passando por isso. Eu vou explicar pra vocês o porquê isso acontece. Geralmente em pessoas frias, que era o meu caso, enfim. Quando esse lado emocional
ataca e a gente deixa a frieza de lado, ele fala muito mais alto. E quando a gente é emocional, a gente não é racional. Porque quando a gente pensa com o coração, a gente está pensando de uma forma muito diferente da qual a gente pensa que isso aqui, ó, que é muito importante. Vou fazer uma pausa aqui, eu já volto. Vamos lá, voltei. Agora de casaco porque esfriou. Eu nem lembro a parte que eu parei, mas enfim, a ideia é essa, ser sem roteiro, enfim. É onde que eu quero chegar. Meu vídeo já tá com 11 minutos. Vamos lá para a parte final, vamos resumir. Cara, o que a gente tem que fazer depois que a gente perde uma pessoa que é muito importante pra gente? A gente como homem, enfim. A gente tem que entender, cara, que por mais que a gente tenha errado, a pessoa também, os nossos erros não definem quem a gente é. O que a gente faz a partir disso é o que define. Então, eu acredito que todo mundo tem um vazio dentro de si. Todo mundo. E cada um preenche esse vazio da forma que acha necessário. Aí que está o livre-arbítrio. Só que o que é importante saber, cara, isso define quem a gente é, de certa maneira. Então, um conselho que eu vou deixar pra vocês, que é algo que eu fiz, que eu sei que num futuro, espero que próximo, eu vou ter resultados, não materiais, mas paz e tranquilidade. A gente saber como preencher esse vazio. Porque a gente que é homem, enfim, vocês sabem, a gente pode sair com outra pessoa, que é o mais fácil a se fazer, é já entrar em outra relação normal, não julgo. Você encher a cara, você beber, sair pra festa, entendeu? Usar droga, enfim, que seja, cada um faz da forma que achar melhor. Mas eu acredito que isso define a gente de tal maneira que a gente precisa fazer isso de uma forma saudável. Muito saudável. Cara, é como se fosse um inferno. Vou falar pra vocês, é um inferno diário, não é nenhum exagero. Tomar essa decisão que eu tomei, que eu aconselho vocês a tomarem no futuro se acontecer, e que eu acho que é importante falar sobre isso, que é ficar sozinho, cara, lidar com a dor e não tentar fugir dela. Não tô falando que é pra gente ficar se punindo diariamente igual eu fiz, mas aprender com ela, né? Porque ensina muito, parece muito clichê, cara, mas a dor ensina muito, ensina a gente, sabe? E o conselho que eu tenho pra passar pra vocês, cara, tirem um tempo pra ficar sozinho, pra fazer o que eu tô fazendo. Cara, eu poderia estar fazendo qualquer coisa, eu poderia estar numa festa, bebendo, enchendo a cara com outra mina, fazendo o que for, só que eu tô na praia, cara, eu tô fazendo uma caminhada, eu tô sozinho. E eu tive a ideia de ligar o celular, começar a me gravar e falar o que tá vindo, sabe? Não tem roteiro, não tem nada. Então, assim, o que eu tenho pra falar pra vocês, que eu espero que vocês fiquem com essa mensagem, é isso. Os nossos erros não nos definem, e o que a gente faz a partir disso, que é o que define a gente. Que é quando a gente tá sozinho, quando a gente tá triste, quando a gente não tem ninguém do nosso lado, quando a gente não sabe o que fazer, não sabe o dia de amanhã, não sente felicidade em fazer nada, olha pro espelho e não se reconhece, as pessoas que te amam te olham e não te reconhecem. Fica sozinho, cara, tira um tempo pra você, pensa no que deu errado, no que deu certo, só que ao mesmo tempo
não se prenda nesse presente. Não se prenda de tal maneira como se você ficasse só se autopunindo, entendeu? Se autopunindo, porque não é uma coisa legal de se fazer. E o vídeo já tá com 15 minutos. Pronto, tive mais uma pausa. Então, cara, pra finalizar o vídeo é isso, gente. Tirem um tempo pra vocês, pensem no que vocês querem. Não fiquem com essa síndrome do impostor, não fiquem se punindo diariamente, mentalmente, emocionalmente. Porque uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês que é dura, não vai passar, você não vai esquecer, vai continuar doendo, mas a gente vai aprendendo a conviver com isso. A gente aprende a conviver, entendeu? Então é isso. Tchau pra vocês, não sei se eu volto, mas eu espero que vocês tenham gostado e que alguma coisa faça sentido pra vocês. Falou!